amém? E hoje eu quero te ensinar algo que eu aprendi bem cedo na minha vida na fé, que é viver uma vida no Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, verso número 16, Gálatas 5,16. Na semana passada a gente começou um assunto sobre a Trindade, quem lembra? A falarmos sobre um Deus, que é 3 pessoas, mas é um único Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa compreender em relação à Trindade é um Deus, repete comigo, é um Deus e 3 pessoas. E quando, dentro da teologia, os apóstolos que vieram antes de nós refletem essa palavra, que são 3 pessoas, é importante que você viva a vida em consciência e compreender que são 3 pessoas. E pessoa é alguém que é repleto de sentimento, de emoções, uma pessoa que você pode conhecer e desfrutar. Porque existem algumas religiões que elas até têm um Deus, mas de acordo com a palavra, é um Deus que tem mão, mas não toca, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. O nosso Deus, ele é um Deus, mas ele também é pessoa. E isso nos dá o direito de poder conhecê-lo, ouvi-lo, ser tocados, tocá-lo, viver uma vida real. E hoje eu quero falar com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, fala assim comigo, primeira coisa que eu preciso saber. Ele é um Espírito. O que isso quer dizer? Eu não consigo vê-lo, mas ele é uma pessoa. Isso é o interessante da coisa. Quem aqui, quando era criança, já teve um amigo imaginário? Eu vejo o Benjamin às vezes brincando, né? Eu chego no quarto do Benjamin, o Benjamin está conversando. E eu falo, Benjamin, você está falando com quem? Estou falando com o Hulk. Eu falei, glória a Deus. Sempre, vai, usa a imaginação. E quando a Bíblia diz que nós, para entrarmos no reino de Deus, precisamos ser como? Ele está dizendo que o nosso nível de imaginação precisa ser puro. E quando nós vamos começando a ficar maior, a gente começa a aprender a amadurecer. E às vezes, quando amadurecemos, perdemos essência. Fala assim comigo. Amadurecer é perder essência. É perder pureza. Você começa a aprender aquilo que é mal, e você começa a descobrir que você às vezes pode fazer o que é mal. Você começa a perder a inocência de pensamento, de prática, e você começa a se tornar uma pessoa madura. Agora o Senhor nos convida a andar em inocência de coração, inocência de mentalidade. E para conhecer a Deus, é importante que você precise entender que Ele é uma pessoa que quer ser conhecida. Então hoje, antes da gente começar as leituras, eu quero começar a falar um pouco sobre mim mesmo, um pouco sobre o Johnny, como que eu me relaciono com esse Deus, como que eu aprendi a lidar com Deus. Eu sempre ouvi falar que o Espírito Santo, ele era a 3ª pessoa da Trindade. E é claro, não tem importância de você usar esse método para definir, porque de fato ele vem por último. Dentro da Bíblia, nós temos aquilo que nós chamamos de a revelação progressiva de Deus. Quando nós olhamos para Deus no Antigo Testamento, não é possível muitas vezes enxergar esse Deus que é um, mas que é 3. Por quê? Porque esse Deus, ele é Espírito, ele está falando com Moisés, e a partir de um mediador chamado Moisés, o povo recebe aquilo que Deus é. Agora, quando a história vai se decorrendo, então nós começamos a ver que esse Deus que estava oculto começa a se revelar. Lembra que quando a gente leu Efésios 1, a gente fez a série de Efésios aqui, a gente trabalhou 5 bênçãos espirituais, quem lembra? Vou repetir com vocês. A primeira bênção, eleição. Repete comigo, eleição. Quer dizer que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. A segunda é adoção. Predestinado para sermos adotados, que em tempo oportuno eu iria crer na pessoa do Filho e me tornaria filho por meio da adoção do Espírito. O terceiro, revelação. Fala assim comigo, Deus se revelou na história. No passado, a Bíblia diz que esse Deus, ele almoçou com Abraão. Vamos lá, como que o Espírito pode comer uma comida natural? Nós dizemos que esse Deus lutou com Jacó. Isso é a revelação progressiva de Deus, mas a Bíblia vai dizer que esse Deus estava oculto. Paulo vai dizer, o mistério que esteve oculto por séculos e gerações, a nós foi revelado. Qual mistério? Cristo. Cristo na antiga aliança, ele não é mencionado de forma clara. Ele não tem um nome,
Ele não tem atitudes, ele não tem movimentos claros para a gente olhar para o texto e dizer assim, ó, esse cara aqui é Jesus. Agora, quando você compreende que esse Deus trino, em algum momento da história, iria nascer no ventre de Maria, só que antes de nascer ele era o verbo, ele já existia, é importante você entender que ele sempre existiu. Estão comigo? Então, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, em um momento o verbo se faz carne e habita entre nós, mas antes de se tornar carne, ele já existia como verbo. Agora, quando nós olhamos para a história, como que nós conseguimos compreender quem é Jesus na Antiga Aliança, e quando Jesus apareceu na Antiga Aliança, compreendendo que ele sempre existiu. Por exemplo, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26, nós ouvimos uma frase de Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós ouvimos a frase: façamos o homem. Façamos é plural. É um Deus que está conversando consigo mesmo e dizendo: nós precisamos criar alguém parecido conosco. E a Bíblia diz que Deus ele cria Adão à sua imagem e semelhança. Mas espera aqui, Deus é Espírito. A Bíblia diz isso em João capítulo 4 pelo próprio Jesus, sim ou não? Mas quando Deus cria o boneco Adão, ele o cria à imagem de quem? Porque você precisa compreender uma coisa: Adão, ele nasce a partir de um molde. Então, dentro da teologia, nós acreditamos que Adão, em aparência humana, tinha a mesma aparência que um dia existiu da pessoa de Jesus. Porque ele sempre existiu. E esse Deus está fora do tempo que nós chamamos Cronos. Vocês estão comigo? O que isso quer dizer que ele está fora do tempo chamado Cronos? Deus sempre existiu, Vitinho. Ele diz que ele é o Alfa e o... Ele diz que é o começo, o meio e o... Pronto, ele sempre existiu. Ele sempre foi quem ele é. E por várias vezes ele aparece no Cronos, ele aparece na história. Então nós cremos que Adão, eu por exemplo, creio que Adão, ele tinha a mesma aparência de Jesus. Ainda que Jesus só seria revelado em um momento de anos para frente, por intermédio da pessoa de Jesus, no caso, no ventre de Maria. Mas só que ele sempre existiu. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu nele, nos estabeleceu o propósito e determinou que nós seríamos adotados. Então Deus já te via antes de dizer haja luz. Antes de dizer haja luz, eu já existia em Deus. E Deus já existia. É importante você ter esse pensamento. Agora, hoje não é cristologia, hoje é pneumatologia, né? O estudo do Espírito Santo. Então vamos compreender a pessoa do Espírito Santo. Assim como nós conseguimos interpretar que esse Jesus ele aparece por alguns momentos da história, ele é a pessoa que almoçou com Abraão, ele é o homem que lutou com Jacó, ele é o homem que aparece com suas costas a Moisés, porque Deus é Espírito. Então o que Moisés viu quando ele diz: mostra-me a tua glória, eu quero te ver? E Deus diz: entra na fenda de uma rocha, eu vou colocar na minha mão, irei passar e você me verá pelas... Mas Deus não tem costas, gente. Deus é Espírito. As costas de quem Moisés vê? Estão comigo aqui? Esse Jesus ele aparece em alguns momentos da história. E um momento o verbo se torna carne e habita entre nós. Mas a pessoa do Espírito Santo é tão pessoa quanto a pessoa de Jesus. É muito mais fácil nós interpretarmos Jesus como pessoa. Por quê? Porque ele existiu como eu e você, sim ou não? Agora nós precisamos entender: você é uma pessoa. Brincadeiras à parte, mas é importante você entender: você não é esse ser humano que eu estou vendo. Isso é uma boa notícia para alguns, péssimas notícias para outros. Boa notícia para aqueles que são feios, dizendo: você não é essa pessoa, você vai vir regenerado. Deus vai te transformar. Você vai deixar esse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Por quê? O ser humano, ele é trino. Fala assim comigo: o ser humano, ele é trino. Ele é dividido em espírito, alma e corpo. O que isso quer dizer? Esse corpo físico que você está vendo aqui, ele não é o Johnny. O Johnny é o resultado do seu espírito com suas emoções. Está me compreendendo? Que reflete na vida dessa pessoa humana. Quando nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, você precisa compreender que ainda que ele não tenha uma natureza humana, homem, ele existe com sentimentos e emoções.
Por exemplo, no livro de Efésios vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Então quer dizer, ele é tão pessoa que tem a capacidade de se entristecer. Isso é maravilhoso. E talvez para algumas pessoas isso diminui o nível de ser Deus. Poxa, Deus se entristece. Tá, mas se ele não se entristecesse, como queríamos relacionar-nos com esse Deus que é pessoa de forma clara e verdadeira? Então você pode entristecer o Espírito de Deus. Então, para melhorar as coisas, esse Jesus ele morre numa cruz no Calvário, nos perdoa de toda ofensa e pecado que já existiu na natureza passada. E agora, por intermédio do Espírito Santo, que é o Espírito que habitava na pessoa de Jesus, vamos voltar. Se ele é trino, se ele é um só Deus, Jesus, humano, teve um Espírito. Qual era o Espírito? Fala assim comigo: o Espírito Santo. E você consegue compreender que o mesmo Espírito que habitava na pessoa de Jesus, hoje mora dentro de você? Existem pessoas que falam: pastor, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer algumas práticas. Como não? O mesmo Espírito que habitava em Jesus, a ponto da Bíblia dizer que ele não conheceu o pecado, mora dentro de você. Ele te deu toda a capacidade e ciência para ser puro e santo como ele foi, te dando do seu próprio Espírito. Hoje eu quero falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo com vocês. Então, Gálatas capítulo 5, verso número 26, a Bíblia fala assim: ó, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Eu quero que vocês repitam essa frase comigo. Fala assim comigo: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais. Repete mais uma vez: jamais satisfarão os desejos da carne. Como que eu venço os desejos da carne? Quando eu vivo no Espírito. O Senhor diz: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre Bíblia e sobre teologia. Quando você lê na Bíblia a palavra Espírito com E minúsculo, vai estar falando sobre o teu espírito ou o espírito de alguém, ou o espírito maligno. Quando você vê falar a palavra Espírito com letra maiúscula, está falando sobre o Espírito de Deus. E aqui nesse texto, o E está maiúsculo, está dizendo: vivam no Espírito de Deus, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. E ele continua dizendo: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os prescrevi, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22, mas o fruto do Espírito e é aqui que eu e você precisamos ter atenção. Quando o Espírito Santo ele passa a morar em mim, fazer morada na minha vida, ele luta, ele milita contra os desejos da minha carne, contra todos esses desejos que o próprio apóstolo Paulo está declarando em Gálatas. É importante você compreender isso, que não sou eu que milito. Fala assim comigo: não sou eu. Você precisa lutar para viver a vida no Espírito de Deus. Agora é o Espírito de Deus que luta contra essa carne. Você precisa aprender a viver a vida no Espírito. Você não precisa aprender a vencer a carne. Quem milita contra a carne é o Espírito. Hoje eu quero te ensinar a andar na direção desse Espírito, a ponto de que ele te ajude a vencer os desejos da carne, a ponto de cumprir em você o que Paulo está dizendo: jamais satisfarão os desejos da carne. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fala assim comigo: se vivemos no Espírito,
andemos no Espírito. Meus irmãos, eu quero ensinar algumas coisas para você sobre a pessoa de Jesus e sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando eu me converti, eu tive um discipulador, né? Graças a Deus, uma pessoa que pôde me conduzir a minha vida na fé. E eu me lembro que eu estava arrependido de algumas práticas que eu fazia, e eu não fui para a igreja para conhecer a Deus. Eu fui para a igreja porque eu tinha uma consciência em mim. O que eu pratico está ruim demais e eu preciso me libertar disso. Eu tinha alguns vícios. Eu era viciado em maconha, viciado em cocaína, viciado em prostituição. E quando eu me converti porque eu estava usando algumas drogas pesadas. E eu disse, cara, desse lugar só sai quem vai para a igreja. Eu tinha um vício em cocaína muito forte. E eu disse, cara, a maconha para mim era mais tranquila, porque para todo maconheiro ela é tranquila. Todo maconheiro que você pode maconha de embora, vamos legalizar, não faz mal para ninguém. Antes você vê, o fruto do Espírito é paz. Mas tira a maconha dele para você ver cadê a paz. Não existe paz mais. Mas o vício da cocaína é o que me levou para dentro de uma comunidade. Porque eu disse, cara, eu já fui na igreja e eu vi pessoas que ficavam endemoniadas, e o espírito lá que endemoniava nelas é o espírito que fazia elas cair. Então eu falei, não é eu que estou fazendo isso aqui não, eu sou bom. Essa era a minha cabeça. Eu iria passar por esse tipo de libertação. Agora, é importante você compreender algumas coisas em relação a isso. Então, quando eu fui para a igreja, eu tive um líder, né, que pôde me conduzir, né, que me levou, que começou a me ensinar. E esse líder, logo na nossa primeira reunião, ele foi na minha casa e falou, eu quero te discipular. E eu falei, tá, o que é discipular? Eu vou te ajudar a conhecer a Deus. E você vai abandonar esses teus vícios. Então eu falei, cara, por mim, fechou, é o que eu estou querendo. Então bora. A primeira reunião, foi a primeira. Esse cara chegou na minha casa. Ele foi para minha casa numa sexta-feira à noite. Ele sentou comigo e ele falou assim, Jó, no nosso primeiro dia, eu vou te ensinar a coisa mais importante que você precisa saber. E cara, eu nunca faria isso num primeiro discipulado. Nunca faria. Nunca faria. Eu tentaria ensinar 1 milhão de coisas antes para a pessoa do que esse cara me ensinou. Mas só foi uma coisa, era exatamente o que eu estava precisando. Esse cara sentou comigo, ele falou assim, você conhece o Espírito Santo? Quem é louco que começa uma reunião assim? Eu estava cheirando cocaína, se eu conhecesse o Espírito Santo, eu não estava naquela vida. Ele, você conhece o Espírito Santo? Aí eu, ele falou, o que você sabe do Espírito Santo? Eu, tá, eu vejo a igreja católica, ele é uma bomba. Sim ou não? Aqui já foi católico. E toda vez que a palavra Espírito Santo era retribuída na igreja da qual eu pertencia, ele era uma pomba. Eu falei, é aquela pomba de Deus. Pode ser aquela que o personagem disse que tem 2 tiros no peito, não sei. Eu sei que é uma pomba. Então, eu sempre achei aquela Bruce do Racionais era isso, né? Uma pomba com 2 tiros no peito. E essa aí é o Espírito Santo. Uma pomba. E ele começou assim, cara, desconstrói tudo aquilo que já te ensinaram sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa entender, Johnny, Deus é um e Ele é 3 pessoas. Ele me falou isso, Deus é um e Ele é 3 pessoas. E eu falei assim, como assim Deus é um, mas Ele é 3 pessoas? Ele falou, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E eu falei, então quer dizer que a pomba é Deus? Ele, calma, vai devagar. Ele começou a me dizer, Johnny, o Espírito Santo é uma pessoa. E é importante você entender, ele é uma pessoa com desejos, com vontades, com quereres. E a Bíblia vai dizer que é possível entristecê-lo. E esse cara, no meio da frase, eu olhando para ele, eu comecei a ver isso com o olho dele se encher de lágrimas. E ele dizia, ele é uma pessoa, ele tem vontades, ele tem desejos. E ele piscava, o olho dele lacrimejava, e ele disse, e ele é meu melhor amigo. Cara, aquilo para mim mudou tudo. Porque uma atmosfera invadiu meu quarto, para ele falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que eu comecei a dizer assim, ó, cara, ou esse moleque é muito louco, ou ele de fato conhece Deus. Porque eu conhecia ele, e aquele moleque já não existia mais. Ele começou a me dizer que ele é uma pessoa, John, e é importante que você o conheça. E ele começou a me ensinar tudo aquilo que é atribuído à pessoa do Espírito Santo, seus frutos, como que ele conduz o homem a limitar contra a sua carne. E ele começou a me dizer, para vencer todos os vícios que você tem hoje, que você pratica, a única coisa que você precisa entender, você precisa desenvolver uma amizade com ele. E gente, eu te juro, a conversa foi essa. Ele falou, escreve aí no YouTube,
ele pôs uma música da Laura Salgueiros. Aí ele falou, deita no colchão aí, que o Espírito Santo vai se apresentar para você. Porque, gente, aquilo foi irreal. Como assim o Espírito Santo vai se apresentar para mim? Ele já tinha me apresentado o Espírito Santo. Eu não conseguia assimilar a ideia de que era possível uma pessoa como eu desenvolver uma amizade com uma pessoa como ele. E ele disse, põe uma música e ele vai se apresentar. Cara, eu pus uma música, eu pus esse cara tá viajando. Eu deitei na minha cama, e a música começava com a música do Fornalha, né? A Laura cantando no prédio. E a música começa com uma música chamada Liberdade. Liberdade está nesse lugar. Cara, eu deitei, comecei a ouvir aquela canção. Meu coração começou a se encher de uma vontade de chorar, porque eu não sabia de onde vinha. Comecei a dizer, poxa, que música boa, né? Vou guardar na minha playlist. Se alguém quiser chorar um pouco, vou com ela. E de repente, no meio daquele nível de emoção, de vontade de chorar, eu comecei a ficar arrepiado, igual às vezes eu ficava dentro da igreja. Eu comecei a dizer, tá uma coisa diferente que eu estou dizendo aqui. Eu estava esperando uma pessoa, sei lá, aparecer para mim em imagem, eu ter uma visão. Eu estava esperando muita coisa. E meu quarto se encheu de uma presença santa de Deus. Meu estômago começou a revirar como alguém está passando mal. Eu comecei a pensar assim, eu vou morfar. No meio do negócio espiritual, eu pensei, eu vou vomitar. Eu vou, certeza, eu me conheço. Duas coisas que eu sei. Eu sei que eu vou vomitar antes de fazer, e eu sei que eu vou desmaiar antes de desmaiar. Eu já vi isso 5 minutos antes. Aqui esse sentimento veio, eu falei assim, ó, eu acho que eu vou vomitar, meu estômago começou a embrulhar. Quando a vontade de vomitar veio, eu sentei na cama, e aquilo foi uma experiência mais louca que eu tive na minha vida. Porque a ânsia veio, sabe quando você... A ânsia veio e ela parou na minha garganta, como se eu não conseguisse colocar para fora aquilo que estava dentro. Eu fiquei sem respirar por uns 5 segundos. Foi. Abriu, eu não sei explicar como que aconteceu, mas eu pude respirar de novo. E eu tava, sabe quando você se afoga, aquele já quase se afogou, ficou dentro da água, quando você volta, você. Aquela foi a experiência. E quando aquilo aconteceu, quando eu voltei a respirar, eu não sei te explicar o porquê, eu não sei te explicar como, e nem o jeito que aconteceu. Eu comecei a chorar como uma criança. Eu comecei a chorar. Comecei a pingar, eu nunca chorei daquela forma, chorando muito. Eu me lembro só dele rindo na cama. Ele rindo no colchão e eu chorando na cama. E no meio dessa loucura eu pensava, quem que começa a rir porque o outro está chorando, ele nem sabe o que está acontecendo. E eu chorando. E a presença de Deus começou a me invadir, eu chorava, quanto mais a presença vinha, eu chorava. Eu me ajoelhei na cama e comecei a dizer, Espírito Santo, eu nunca mais faço isso. Espírito Santo, eu nunca mais faço aquilo. Espírito Santo, eu nunca mais fumo maconha. Espírito Santo, eu nunca mais cheiro cocaína. Espírito Santo, eu nunca mais vou deitar com mulher nenhuma. E eu só batia na cama e dizia assim, ó, só não me deixa viver sem você. Aquilo durou por uns 40 minutos, aquela experiência. Quando eu me recuperei, eu olhava para ele estava no chão, e de repente ele falou assim, ó, e aí? E eu falei assim para ele é uma pessoa. Cara, Deus existe. A única coisa que saía dos meus lábios era, eu não pensava, quando eu dizia, cara, Deus existe. Não sei explicar como, não sei explicar que jeito que ele é, ele não apareceu para mim, eu disse, olha isso. Ele é um Espírito Santo, ele é uma pessoa que você não vê. E ele começou a me dizer assim, agora é o segundo passo. Ele já se apresentou. Qual que é o segundo passo? Você compreender como que ele se move. Então ele abriu o texto, que é aquele texto que Jesus é batizado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem de forma corpórea. Fala assim comigo, ele vem de forma corpórea. Quer dizer que ele incorporou, gente, uma pomba, e ele veio sobre Jesus, mas não quer dizer que ele é uma pomba. E ele começou a me falar sobre a pessoa do Espírito Santo, da representação de uma pomba. E aí ficou mais bonito ainda. E eu quero conversar com vocês hoje. Primeira coisa, antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu preciso dizer que existe uma briga interna entre mim, entre o Johnny, que é, tudo que eu vivo em Deus, eu tento corresponder isso com a teologia. Para mim, o que é verdadeiro? Quando a teologia consegue explicar. Mas eu sempre brigo quando eu lido com a pessoa do Espírito Santo. Por quê? A teologia não consegue explicar a forma que eu vivo nele. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou te dando uma vida minha que talvez eu não consiga ensinar isso na palavra. Amém? E ele começou a dizer, Johnny, existem algumas perspectivas que nós precisamos aprender sobre uma pomba
que elas vão assimilar um pouco sobre as vontades do Espírito. E a primeira coisa que você precisa aprender sobre uma pomba: a pomba, ela tem um cérebro minúsculo, quase que ela não te desce. Então, fala assim comigo: uma pomba, ela tem um cérebro minúsculo, que é como se ela não tivesse. Então quer dizer, ela não tem poder de raciocínio. A pomba não tem poder de pensar. E aí é que é louco, né? Porque esse espírito é Deus, e ele tem todo o raciocínio no mundo existente. Agora é importante você entender a perspectiva desse Deus Espírito Santo. Uma pomba, ela quer que... tem pombinha aqui na praça aqui da cidade aqui. Lá em Poços, por exemplo, é cultural. A gente leva as crianças para a praça, comprar pipoca e alimentar a pombinha. Meu filho ama, o Benjamin ama. Ele joga 3 mãozadas de pombinha e tenta pegar 2 pombinhas pelo pescoço. Aí é loucura, ele chuta a pombinha, quer matar ela. E é doido, porque você joga a comida para a pombinha assim, ó, ela começa a comer. Aí vem o Benjamin, tentando chutar ela, matar as pombinhas. E eu falo assim: tomara essas pombinhas não ficam assim. O Benjamin acaba de comer as pombinhas vivas. E ela vai. Só que você cata mais uma mãozada de pipoca e você joga, ela volta. E eu vou te dizer, você mesmo que está jogando pipoca pode chutar uma pombinha. Ela vai, mas fala assim comigo: se você der de comer, ela volta. Por quê? Porque eu descobri uma coisa: a pombinha, ela é como se ela tivesse amnésia. Você acaba de ter uma ação com ela, passa alguns segundos, ela não lembra que você tentou maltratá-la e ela volta. O que eu quero te dizer? Que no Espírito existe uma capacidade de ir e vir. Eu não estou dizendo que uma vez que você tem o Espírito, quando você peca, o Espírito Santo vai embora de você, para de fazer morar. Não é isso. Porque uma vez selado, sempre selado. Uma vez que esse Espírito morou em você, ele morará em você para sempre. Mas é importante você saber assimilar. Nem todo mundo que está junto se conhece. Então, a realidade é que o Espírito Santo é uma pessoa que você pode entristecê-lo. E que por várias vezes a impressão que eu tenho é que ele se afasta. Eu não sei se essa é a vida que você tem em Deus, mas eu sei quando eu estou próximo do Espírito Santo e quando o Espírito Santo não está próximo de mim. E na verdade não é quando ele está longe de mim, mas na verdade é quando eu estou longe dele. Você consegue interpretar isso também na sua vida? E o que eu quero te dizer? Eu vi essa semana no Teu Hayashi falando sobre uma perspectiva de uma pomba que eu falei: cara, isso é maravilhoso. Ele falou assim: ó, imagina que o Espírito Santo é uma pessoa que você não vê. E por muitas vezes você que é a pomba, né? Você esquece que ele mora em você. E tem algumas atitudes no mundo que não parecem bem. Nós pecamos, nós erramos. No trânsito, quer me dizer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Me diga como é que você é no trânsito. O irmão te fecha, quer você? Já manda esse irmão para o inferno, já desgraça do irmão. Mas sempre me xinga e aqui no rato no trânsito, né? E aí quando você compreender isso? Um dos frutos do Espírito que mora em você é produzir em você os seus frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque qual que é o resultado de Deus morando em você, se não for para fazer você ser como Ele é? Então, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo vão fazer sentido para você. Então, por exemplo, existe uma frase que a gente fala muito quando o Espírito Santo nos pede para fazer alguma coisa que nós não queremos, que é aquela frase assim, ó: o Espírito Santo está me incomodando. A gente tem muito disso, né? O Espírito Santo está me incomodando, como se ele fosse uma pedra de sapato, né? Que vira e mexe, sempre está desconfortável tê-lo aqui. Mas essa é a realidade. Isso é o Espírito militando contra a vontade da sua carne. E é dessa forma que Ele te santifica, é dessa forma que Ele te transforma. Quando dentro de você existe uma briga, dentro de você existe uma milícia entre as coisas do Espírito e as coisas da carne, sobre as paixões da carne e contra as paixões do Espírito. E o Teu Hayashi me falava assim, ó: eu queria que você imaginasse comigo, se o Espírito Santo tivesse a forma de uma pomba de fato. E o Theo falou assim: quem é você no trânsito se tivesse uma pomba no seu ombro? Cara, você não daria para você andar normal. Sabe, o seu comportamento, o seu estilo de vida. Eu sei que eu quero dizer isso a partir de uma alegoria, mas é importante você compreender. Se você estivesse vendo o Espírito Santo em todo momento, você não faria o que normalmente você faz. Vamos lá, a gente não é a gente mesmo quando a gente tem visita em casa, sim ou não?
Sim ou não? Uma mãe recebe os filhos herdeiros, a mãe dá aquele grito, na hora que essa visita vai embora. Ela fala com o dente segurando, eu te mato. A realidade é essa. Nós precisamos estar tão afim da pessoa do Espírito Santo a ponto de andarmos com Ele em plena consciência 24 horas, se Ele estivesse conosco. Eu vou te dizer, nós não pecaríamos como pecamos frequentemente, porque estaríamos vigilantes sobre quem anda conosco, estaremos vigilantes sobre o que Ele irá pensar de mim fazendo isso. Nós não iríamos responder no trânsito como respondemos, nós não iríamos ter pecados frequentes como temos. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e eu falei, pastor, eu me lembro que quando eu me converti, eu tive uma vida muito radical, eu mudei da água para o vinho. E eu falei para ele, agora eu estou cuidando de adolescente, às vezes eu não sei ensinar o que eu fiz. E ninguém nunca teve que falar para mim assim, Johnny, você precisa parar de se masturbar. Eu falei, pastor, como é que eu ensino um adolescente que vive numa prática assim a parar? Ele falou, Johnny, não ensine ele a tentar vencer, ensine ele sobre a pessoa do Espírito Santo, porque é impossível ele fazer esse tipo de prática com uma pessoa do seu lado. Eu lembro que eu disse, eu não sei ensinar para um jovem adolescente que está na escola, para ele não andar da forma que os seus amigos andam, porque eu estou longe desse jovem, perto de mim eu sei quem ele é, eu sei o coração que ele tem, mas longe só ele sabe o que ele faz. Agora a realidade é que se você fosse amigo do Espírito Santo e consciente da sua pessoa, você não iria andar perto dos seus amigos, mudado como você anda perto dos irmãos da sua igreja. Então, bem cedo, esse meu líder me deu um livro, e é um livro que eu brigo com ele sempre, porque teologicamente é o livro mais desafiador que eu tenho de ensinar, mas quando eu estou diante de um jovem ou de um adolescente, é o primeiro livro que eu digo. Teve um livro que ele é causador de muitas polêmicas, né? Que é o livro Bom Dia Espírito Santo. É sobre um homem chamado Ben-Hinn, que ele começa a desenvolver uma relação com a pessoa do Espírito Santo tão profunda, que depois de uma experiência que ele tem no quarto, ele acorda pela manhã e as primeiras palavras que saem da sua boca é Bom Dia Espírito Santo. E ele começa a escrever um livro tratando o Espírito Santo como se de fato ele fosse um amigo imaginário. O que eu acho contra desse livro? Esse amigo imaginário não é tão teu colega assim, ele é o próprio Deus, e é por intermédio desse cara, ele já matou gente no Novo Testamento. Vamos lá, Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Então a realidade é que ele é Deus, só que ele está tão próximo de afeições e amizade como se fosse o teu melhor colega. E com o nosso melhor colega, a gente fala palavra, a gente xinga, ele sabe que às vezes a gente é crente, eu mesmo, meu melhor amigo, minha melhor amiga, por exemplo, é minha esposa, a Ana é a melhor amiga, mas eu também sou pastor da Ana, mas tem vezes que eu falo algumas coisas para a Ana, que eu sei que ela não vai interpretar como alguém com a boca suja talvez, mas como uma pessoa que entende que é uma amizade que a gente constrói. E o Espírito Santo é desafiador construir uma amizade com ele, porque pode ser que você viva uma vida na liberdade, acreditando que ele está com você o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, o livro é tão poderoso em relação, porque de fato, se ele é uma pessoa, precisamos conversar, falar, desenvolver uma amizade com ele, como se de fato ele estivesse conosco. Então o Ben-Hinn começou a descrever ações que ele teve com esse mesmo Espírito, que ele acordava pela manhã e as primeiras frases que saíram da sua boca é: Bom dia, meu amigo Espírito Santo. Ele começava a ir para almoçar e pôr uma cadeira a mais no almoço, puxar uma cadeira e dizer: Espírito Santo, sente para almoçar comigo. Ele começou a ter algum tipo de prática, ele ia e comprava um café, ele comprava 2. E talvez você fale assim: pastor, isso aí é um sério risco de você estar ficando louco, nós vamos ter que contratar um psiquiatra. Tu imagina você ir numa cafeteria e me vender 2 cafés, e ele diz qual que é o nome da pessoa, você diz o meu nome mesmo, pode pôr Johnny, o segundo você escreve o Espírito Santo. Você pega os 2 cafés, senta numa mesa, puxa uma cadeira, o balconista vai dizer assim: pode chamar o Carlos. Alguém endoidou. E é claro que talvez você está me ouvindo e dizer assim: ó, pastor, que bobagem isso. Se ele é o Espírito, ele não vai tomar o café. E por muito tempo, teologicamente, essa foi a forma que eu correspondi a atitudes como essa, a atitudes que eu já tive. Quando eu comecei a ouvir
ler o livro do Bom Dia Espírito Santo, eu acordava pela manhã e quando eu esquecia de lhe dar bom dia, eu lhe pedia perdão. Eu dizia, ele é uma pessoa real. Eu acordava e dizia, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Quero te convidar aí para o meu dia comigo, a gente vai trabalhar. Eu não sei se você curte vai morar aí, mas é para lá que eu vou. Eu sei que você não vai longe de mim, então é o seguinte, vai preparar, tem bola. Mas eu sei que você é o Espírito, então... E comecei a desenvolver uma amizade com esse Espírito Santo. E a ler a Bíblia, eu comecei a aprender isso, né? E todos os livros que eu começava a ler, eram livros que tratavam Deus nessa realidade, de pessoa e amizade. Eu comecei a ler um livro, por exemplo, um livro do Francis Chan, chamado Louco Amor. O Francis Chan, ele escreve no seu livro o seguinte, ele fala assim, a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do seu autor. A Bíblia é um livro escrito por um ser humano, mas é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Então você consegue entender que você pode abrir a sua Bíblia aqui em Gálatas e orar assim, ó, Espírito Santo, meu amigo, eu estou diante das palavras do apóstolo Paulo, mas inspirado por você. Que você dê a mesma inspiração para Paulo, para que eu consiga interpretar, porque esse livro para mim é difícil. Eu ia orar, eu ia ler, eu falo com o Espírito Santo, você me conhece, você mora dentro de mim, né? Então é o seguinte, você sabe que o TDAH aqui é forte, então só não me deixa perder. Eu vou começar a ler aqui, não deixa eu esquecer que eu estou lendo, e começar a pensar naquilo que eu tenho que fazer de tarde. E comecei a desenvolver uma amizade com esse Espírito. Eu ia ler a Bíblia, eu dizia, foi ele que me inspirou. Eu olhava para a criação, eu tentava imaginar e dizer, Espírito Santo, como é que eu queria que você pudesse me ajudar a compreender como que foi na criação. Eu só tenho imaginação. Eu começava a desenvolver, eu ia pregar, eu dizia, Espírito Santo, vai comigo. Eu ia começar a pregar, quem me conheceu antes, eu tinha um cabelo grande, amarrado aqui. Eu ia começar a pregar, eu começava a dizer assim, gente, feche seus olhos, vamos orar. Eu começava a falar, Espírito Santo, por favor, eu quero que você me ajude nessa mensagem, toque o coração dos seus irmãos enquanto eu pregue, me ajude, vamos pregar junto. Eu fazia jejum para o Espírito Santo pregar comigo, não é nem para ele ser bom na pregação, é para ele pregar comigo. Acho que talvez funcionou. E é claro que quando a gente começa a crescer em raciocínio, em amadurecimento, essas realidades da forma que nós vivíamos com Deus, a gente começa a perder os nato. Mas eu não sei, para mim parece que é o que Paulo está tentando nos ensinar. Se vivemos no Espírito, então também andemos no Espírito. E meus irmãos, eu comecei a viver na realidade da minha vida aquilo que eu só tinha lido em livros. Eu comecei a descobrir uma coisa: quando você vive no Espírito, você anda no Espírito. E quando você anda no Espírito, você começa a andar no poder de Deus. Eu comecei a andar, e coisas que eu fazia que não davam resultado, começaram a dar muito rápido. Eu orava por irmãos que estavam em cura, com enfermidades, e eu nem esperava que esses irmãos eram curados, era por desencargo de consciência. Eu nem cria de fato que elas seriam curadas, mas de repente eu começava a impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Eu estava na igreja orando e de repente eu falando com o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajude, dê liberdade. E o Espírito Santo começou a falar da vida dos outros para mim, sabe? A Ju, ó, a Ju está assim, está assado, vai lá e eu chegava assim, bom, dá uma palavra de Deus para você. Para mim, profecia, eu tive que aprender a profetizar. A realidade do que eu aprendi foi ter um relacionamento pessoal com Deus, a ponto de tratá-lo como pessoa, e as coisas começaram a acontecer. O que eu quero te ensinar é que você tem tudo que você precisa morando dentro de você para vencer todo o desafio que a carne pode tentar contra ti e muito mais, para andar em um nível sobrenatural. É só compreender que existe uma pessoa que mora dentro de você. O que eu quero te dizer com isso tudo? Que Ele é real. Que Ele está disponível para você. Independente de todas as suas falhas até aqui, se você sair dessas portas para fora, compreendendo que Ele é uma pessoa que requer de você um relacionamento sério, a tua vida vai mudar. Eu poderia hoje trazer a melhor mensagem de todos os tempos, mas não foi uma mensagem que mudou minha vida, foi uma pessoa. Eu poderia te dar um curso de poder de Deus, no mais alto nível teológico que eu conseguiria, não iria adiantar muita coisa, porque quem me ensinou a andar no poder foi o Espírito. Eu poderia te ensinar a profetizar, mas quem me dava as palavras era Ele. Eu poderia tentar te ensinar a respeitar os seus pais, mas quem mudava o meu coração era Ele. Eu poderia tentar te ensinar a ser fiel a uma sua mulher, mas quem não me deixa cair em tentação é Ele.
Sabe o que me parece? Que até mesmo a pessoa de Jesus pedia a influência do Espírito para viver a vida dele na terra. Quem dirá eu e você? A oração de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 9, eu consigo entender claramente quando ele atribui as palavras ao Pai e quando ele atribui as palavras ao Espírito. Ele diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele começa a dizer: nos ensine a perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eles não nos deixem cair em tentação. Sabe, só tem uma pessoa que consegue te ajudar a perdoar uma dívida, como você foi perdoado: a pessoa do Espírito Santo. Porque por você mesmo tudo ficaria ligado com a sua vida. Agora você está aqui, você por algum momento da sua vida já foi influenciado por ele. Aquele momento que você fala assim: essa pessoa não merece meu perdão. Mas naquele momento teu de oração, o Espírito Santo vem e te, abre aspas, incomoda, e você diz: eu vou precisar ligar dessa pessoa. Eu me lembro que o Espírito Santo não só me ensinou a andar no poder, não somente me ensinou a andar em amizade, mas ele me ensinou a andar em perdão como nunca mais ninguém conseguiu. Ele pode te ensinar a perdoar como ninguém perdoou. Ele pode te ensinar a amar como ninguém ama. Porque você precisa interpretá-la como pessoa. Quero orar com você hoje. E também quero que não somente eu ore por você, mas que você ore a Ele como pessoa. E a partir daqui, consiga desenvolver com Ele uma amizade. A ponto de não entristecê-lo, a ponto de viver uma vida santa. Amém? A gente vai adorar Jesus. Eu quero te dar um tempo para você orar, para você falar com o Espírito Santo.